Antes de 1971, não existia corpo governante na organização das Testemunhas de Jeová. Até existia a expressão corpo governante, mas ela não se referia ao que ela se refere hoje. Na década de 40, essa expressão corpo governante até aparecia nas publicações das Testemunhas de Jeová, mas ela se referia a um grupo de diretores administrativos, pessoas que cuidavam da burocracia apenas. Era como se fosse um corpo de pessoas ali, de diretores, que lidavam com questões burocráticas. Só que com o passar dos anos, esse corpo começou a desejar poder e a conquistar gradativamente poder. Até que no ano de 1971 surgiu o corpo governante como magistério, ou como colegial. E desde 1971 até o ano de 2013, esse corpo foi adquirindo mais e mais poder e influência entre os irmãos. Até que no ano de 2013, eles passaram de todos os limites e eles se identificaram como os únicos escravos fiéis de Cristo no planeta Terra. E então eles deram a si mesmos o título, em 2013, de Canal de Comunicação de Jeová. Ou seja, o Deus soberano fala conosco por meio da Bíblia e por meio deles. E eles adquiriram todo o poder sobre o dinheiro, sobre as doutrinas. E o mais chocante nisso é que eles adquiriram também todo o poder sobre as consciências dos irmãos. Ou seja, você não pode hoje mais ser uma testemunha de Jeová se você não reconhece a eles como canal de comunicação de Deus. E isso significa que eles adquiriram o status de profetas. E aí as pessoas me criticam porque eu estou indo contra aquelas pessoas que foram designadas por Jeová. O que é uma mentira, porque o corpo governante não foi designado por ninguém. Pois bem, então nesse vídeo eu vou tratar aqui exclusivamente de reformas que precisam ocorrer na organização das Testemunhas de Jeová. Então vamos entender agora como funciona a hierarquia na organização para que a gente consiga entender o que há de errado, por que é que isso está errado e como a gente pode consertar isso. Desde as últimas décadas, a organização se estrutura da seguinte forma. Tem o grupo do corpo governante, que era um grupo de 8 homens, agora são 9. Esse grupo decide tudo, manda em tudo e em todos, e controla cada detalhe do que acontece nas congregações ao redor do mundo. E em cada país existe uma sede, que a gente chama de Betel. Este é um escritório que serve como extensão do corpo governante num país determinado, ou em cada país. E as congregações são extensões de Betel. Então, em resumo, as congregações são basicamente uma representação do corpo governante. E em cada congregação existe um grupo de anciãos, um corpo de anciãos. E esse corpo de anciãos, infelizmente, não é um corpo de pastores espirituais como deveria ser. Mas este grupo é uma extensão do corpo governante. Eles estão ali não para decidir, não para entender, não para pensar, não para ensinar. Os anciãos estão ali para repetir e aplicar as regras do corpo governante e os ensinos e os entendimentos do corpo governante. Então, em resumo, cada congregação é uma extensão do corpo governante. Pois bem, isso é o oposto do sistema congregacional do primeiro século, baseado na Bíblia. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Assim sendo, uma reforma deveria ocorrer e essa reforma deveria ter por foco tirar o poder absoluto de um grupo específico e criar situações para que o Espírito Santo possa usar cada servo de Jeová. E com isso a gente elimina essa ideia de canal oficial, porque o único canal oficial é o Espírito Santo. Pois bem, então agora a gente vai ao que interessa. Um bom modelo organizacional, por assim dizer, e esse é o modelo que eu gostaria de propor aqui, consiste do seguinte: a nossa fraternidade, e eu digo fraternidade porque eu não gosto do termo organização, a nossa fraternidade deveria ter 4 setores, por assim dizer. Setor número 1, a comissão de erudição. Setor número 2, o concílio dos anciãos. Setor número 3, os betéis ou as filiais. E o setor número 4, a comissão de redação. O ponto mais relevante nesses 4 setores é que cada um deve ser independente do outro. Nenhum setor é submisso ao outro e nenhum setor manda em outro. Esses 4 setores devem possuir total independência. Bom, então vamos ver quais seriam os papéis de cada setor. Comecemos então com a comissão de erudição. A comissão de erudição deve ser composta apenas por eruditos, conforme diz o nome. Então, para fazer parte dessa comissão, a pessoa tem que ser um ancião experiente, talvez 20 ou 30 anos como cristão já,
E o membro tem que ser erudito ou em grego, ou em hebraico, ou em aramaico, ou mesmo em áreas relacionadas à teologia da Bíblia. Essa comissão poderia ser formada por talvez 20 pessoas, e a crença de que a pessoa é ungida ou escolhida não deve ter relevância alguma quanto a se a pessoa participará como membro dessa comissão ou não. O propósito dessa comissão é instruir os demais grupos, mas não mandar neles. Instruí-los quanto a assuntos específicos em relação às línguas originais da Bíblia. Outra função desse grupo seria articular a comunicação entre os demais setores. Então, este grupo se chama a Comissão de Erudição. E aí tem outro grupo. E dos 4 grupos ou 4 setores, este é o grupo mais relevante. O Concílio dos Anciãos deve ser composto por membros de todo o mundo, de todo o globo. Os requisitos para fazer parte desse grupo do Concílio dos Anciãos seria que o ancião tivesse certos anos de experiência como ancião nas congregações. Por que é que eu digo que esse grupo é o mais relevante de todos? Porque este é o grupo que determinará a doutrina. Então funciona assim, cada congregação tem os seus anciãos, e dentre esses anciãos, alguns deles, ou algum deles, poderá fazer parte do Concílio dos Anciãos. E então a doutrina oficial, ou mesmo um entendimento sobre profecia, ou sobre as referências de um texto bíblico, enfim, qualquer mudança teológica, qualquer atualização de entendimento, só poderá ser alterada em concílio. E esses anciãos não decidem. Quem decidirá é a congregação. O Concílio dos Anciãos servirá para comunicar a toda a congregação ao redor do globo o que a própria congregação decidiu. Então, por exemplo, surge uma pergunta assim, quem é o Rei do Norte? Só para a gente exemplificar aqui. Então, o Concílio dos Anciãos consulta a comissão de erudição e apresenta a questão a toda a congregação. E então, cada congregação ao redor do mundo fará resoluções, com base naquilo que os membros entendem que seja o caso, que seja a resposta à pergunta proposta, ao dilema proposto. E então o Concílio dos Anciãos vai servir como porta-voz da congregação. E quando o concílio chegar a um denominador em comum, então o entendimento será atualizado. Se mesmo após esse concílio a questão ainda não foi resolvida, isso também tem que ficar claro para a congregação, que a questão não foi resolvida. A congregação tem que participar ativamente da construção do conhecimento. E no terceiro setor nós temos as filiais. A função das filiais é coordenar a obra de pregação num país específico, assim como é hoje. Então não mudaria muito aqui. O que muda é que a filial deve ser independente de todos os grupos. Ela é autoridade sobre si mesma. Em outras palavras, ela não vai existir como se fosse uma extensão da comissão de erudição ou do concílio dos anciãos, ao contrário do que é hoje, que é uma extensão do corpo governante. E a comissão de redação vai ser o grupo responsável por produzir o conteúdo audiovisual, o conteúdo escrito, os artigos de A Sentinela, os livros, os filmes, os dramas, enfim, seja o que for. E esta comissão de redação deve ser totalmente independente dos demais grupos. Ela não é submissa a nenhum grupo, assim como nenhum grupo é submisso a ela. Todos os grupos são iguais. E aqui vem um ponto importantíssimo nisso tudo. Nenhum membro da fraternidade pode participar em 2 grupos. Se você é membro do Concílio dos Anciãos, você não pode participar na comissão de erudição, e vice-versa. Se você é membro das filiais, você não poderá fazer parte da comissão de redação, nem da comissão de erudição, nem do Concílio dos Anciãos, enfim, você não poderá fazer parte em 2 grupos. Você tem que escolher um só. Por quê? Porque isso impedirá a autocracia de novo. Isso impedirá o aparelhamento na forma de pensar. Pois bem, mas talvez você diga, mas se isso acontecer, vai ter muita divisão nas congregações. Bem, eu reconheço que pode até ser o caso de que isso cause algumas divisões nas congregações. Por outro lado, pense no seguinte, meu irmão. Nessa hipótese, a nossa união vai ser fruto da verdade e da liberdade e da atuação do Espírito Santo. O que não acontece hoje. As testemunhas de Jeová são unidas hoje, eu sei disso. Mas essa união é artificial. Ela não é resultado da atuação do Espírito Santo. Essa união forçada é resultado da coação moral que o corpo governante faz com os irmãos. Porque se alguém discordar do corpo governante, essa pessoa é imediatamente taxada de apóstata, sendo que apóstata nem significa isso. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.